Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aí à quinta trilha do programa Escola Mais Segura em ERRD, Educação para a Redução de Riscos e Desastres. Lembrando que essa é a trilha para os profissionais da educação, tanto da rede estadual quanto municipal. Eu sou a Gisele Teles, formadora EFAP, e eu vou apresentar essa formação aqui para vocês hoje sobre comunidades resilientes em conjunto com a COPED, Coordenadoria Pedagógica aqui da SEDUC, e o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Então, do CEMADEM, a gente tem hoje aqui com a gente, eu gostaria de dar as boas-vindas aí, a Raquel Taiber. Ela é coordenadora do programa CEMADEM Educação. Bem-vinda, Raquel! Olá, eu estou muito feliz em estar com vocês hoje. Muito obrigada, Raquel. Além da Raquel, lá no CEMADEM também, eu gostaria de dar as boas-vindas agora a Débora Olivato, também lá do programa CEMADEM Educação, ela é a pesquisadora. Vou convidar agora, então, a Mariana Lemes, da COPED, porque a Débora teve um probleminha técnico. Então, Mariana, bem-vinda da equipe curricular de Geografia lá da SEDUC. Olá, Gisele, olá, Raquel, olá a todos que estão nos assistindo hoje. Um prazer estar aqui mais uma vez no programa Escola Mais Segura. Obrigada, Mariana. Bom, se a Débora não voltou ainda, eu converso com ela na hora que a gente for apresentar a parte dela, tá bom, gente? Então, tá bom. Então, vamos começar, vamos dar continuidade aqui, né? Queria primeiro apresentar para vocês o que é o programa Escola Mais Segura, né? Se ainda alguém não teve a oportunidade de assistir as outras trilhas formativas, a gente já está na quinta trilha, né? Então, eu vou recapitular com vocês aí alguns pontos, né? Por favor, próximo slide, produção. Então, o programa Escola Mais Segura, ele foi um programa criado aí em parceria com a Secretaria da Educação e a Secretaria de Segurança Pública, mais a Defesa Civil. E a ideia desse programa, ele tem 3 objetivos principais, como vocês estão vendo aí nessa imagem, né? O primeiro é propiciar centros educacionais seguros, né? Protegendo aí toda a comunidade escolar. O segundo é garantir a gestão de desastres nas escolas através do planejamento de ações pedagógicas relacionadas e tudo mais. E o terceiro objetivo é fortalecer a educação para a redução de riscos e resiliência, ok? Para atingir esses 3 objetivos, o programa está dividido em 3 frentes de atuação, elas são interdependentes. A primeira, que é essa base aí da pirâmide, a gente fala que é a frente da educação em redução de riscos e desastres, é justamente todas essas trilhas formativas que a gente está tendo é relacionada a essa. A segunda é alerta sobre riscos de desastres, relacionado mais aí à comunicação do risco, né? E a última é ao protocolo de proteção à vida, que aí é esse topo da pirâmide em amarelinho, né? Que está relacionado principalmente aí à prática de exercícios simulados e situações emergenciais. Ok, pessoal? Para a gente falar um pouquinho dessa trilha, né, a gente vai focar na base, então, da pirâmide naquele desenho, e a gente tem toda uma trilha formativa sobre isso. A gente está no quinto tema, eu gostaria de passar para vocês, então, na tela, para vocês darem uma olhadinha, né, que a gente já trabalhou vários temas, todos muito interessantes, sempre no canal Formação de Professores. Quem não conseguiu acompanhar, é só olhar no repositório Formação Outros e colocar essa data aqui da tabela desse slide, quem quiser analisar aí as outras trilhas já dadas. Lembrando que a próxima trilha, hoje é Comunidades Resilientes, como eu falei para vocês, mas a próxima é semana que vem, sobre drogas e violências, tá bom? Além da trilha dos profissionais, a gente tem também a trilha dos estudantes. A trilha dos estudantes está no próximo slide, também todo o cronograma. Ela sempre acontece uma semana, alguns dias depois da trilha dos profissionais, e é sempre aí com uma linguagem mais simples para os estudantes e tudo mais, tá? A trilha dos estudantes, então, essa semana ainda já tem uma formação, né, que é amanhã, sobre mudanças climáticas e desastres, e a que vai complementar a nossa de hoje, sobre comunidades resilientes, vai ser exibida para os estudantes na semana que vem, no dia 11 de agosto, tá bom, pessoal? Sempre na programação especial do Centro de Mídia, aí do meio-dia a 1h. Então, se vocês puderem, né, acompanhar os estudantes, eu acho que bate com a última aula, né, do período da manhã, seria bem interessante. Tudo bem? Então, tá bom. Agora, então, a gente vai falar propriamente aí da quinta trilha, Comunidades Resilientes. Próximo slide, por favor. E quem vai falar pra gente um pouquinho, né, a gente vai começar essa trilha explicando o que é o CEMADEM, né, e mais especificamente o que é o CEMADEM Educação, esse programa aí com todas as suas ações.
E quem vai falar para a gente é a Raquel. Raquel, é com você. Então, vocês já viram na trilha 4 com o Giovanni Doliffi quem é o CEMADEM? E eu vou fazer bem rapidinho para contar para vocês o contexto onde a gente trabalha. Então, vocês podem colocar o meu slide aí. Isso. O CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, ele foi criado em 2011, porque ele, por causa dos desastres que aconteceram na região serrana do Rio de Janeiro, no começo do ano, e em dezembro já criaram o CEMADEM, e que trabalha com a prevenção de riscos de desastres numa perspectiva técnico-científica, e tem pesquisas na área de hidrologia, de geologia, de secas, e também pesquisa na área de sociedade e especificamente de educação para redução de riscos de desastres. O monitoramento no CEMADEM acontece 24 horas por 7 dias por semana em 978 municípios. Isso é interessante porque não é nos 5.000 municípios do Brasil, mas esses aí que foram determinados como mais vulneráveis e de risco. E se faz alertas de inundações, de enxurradas, de deslizamentos de encostas. O próximo, aí é o Brasil todo, né? E o CEMADEM emite diretamente para o SENAD, que é no Ministério do Desenvolvimento Regional, e é uma área da Defesa Civil Nacional que se comunica com todas as defesas civis do Brasil, e quando tem algum alerta. Próximo. Nós fizemos uma pesquisa e é bastante interessante o que está acontecendo nesse século XXI, né? Até 2016, nós observamos muitos desastres e, com foco na educação, teve 56 desastres em 30 países, onde 30.000 escolas foram destruídas e mais de 45.000 sofreram danos, né? E com isso, elas interrompem a educação de mais de 4,7 milhões de crianças. E 34.000 crianças morreram, né? Quase 35.000 crianças morreram nessas escolas em 16 eventos. E só não tem mais porque, muitas vezes é de noite, né, que acontecem os eventos extremos, né, os desastres. Mais um pouquinho adiante. Então, e no Brasil, nós fizemos uma pesquisa, né, que a fonte está aí escrita, foi publicado um artigo em que nós fizemos um cruzamento das escolas, daqueles 987 municípios que eu falei acima, que são os vulneráveis, e que são os municípios monitorados pelo CEMADEM, e cruzamos com os dados do INEP, né? que nesses municípios tem 125.321 escolas, né? O INEP, que é do MEC. E o resultado foi assim surpreendente, que 2.443 escolas estão em polígonos, né, de área de risco, e nesses polígonos, mais de 3 milhões de pessoas estão em risco, né, que são vinculadas a essas áreas. O próximo.
Desculpe, volta um pouquinho, que eu preciso dizer que nessa tela tem o resultado da pesquisa por região do Brasil. E na região sudeste, o que vocês veem com a linha amarela aqui, a vermelha, quer dizer de riscos de deslizamentos, né, geológicos. E em azul são os riscos hidrológicos. Então, a gente pode ver aqui, logo de saída, na região sudeste, que Minas Gerais tem muitos riscos de deslizamentos que são geológicos, né? Só para mostrar um pouquinho desse quadro. E o Brasil inteiro tem muitos riscos, e aqui foi com dados de 2012. Então, certamente vai aumentar muito, mas é para dar uma ideia da vulnerabilidade das escolas no Brasil. Próximo. Então, nós criamos, por conta dessa pesquisa tal, foi criado o Programa SEMADEM Educação, que começou como um projeto em 2014, com 3 escolas piloto, no entorno de onde é o SEMADEM. O SEMADEM fica no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, e nós fizemos com uma escola em Cunha, uma escola em São Luís do Paraitinga, que são relacionadas com um desastre em 2010, e uma escola em Ubatuba, né, que fica no litoral norte e também recebe todas as águas, né, que vêm do Vale do Paraíba e tal. E então, o SEMADEM viu por bem criar uma política pública, ou contribuir para criar essa política pública de educação na redução de riscos de desastres. E nós pensamos, então, em como é que vai ser esse projeto, né? Isso em 2014, e agora é um programa mesmo, oficial, que faz parte do SEMADEM. E nós imaginamos assim, como é que a gente pode criar, em cada escola que participa do programa, um SEMADEM microlocal, um SEMADEM que se relacione com a sua comunidade, né? E em que cada comunidade escolar pode participar e se tornar esse espaço de pesquisa, de monitoramento e de alertas, em interação direta com o sistema de proteção e defesa civil, com o SEMADEM e outros órgãos das suas próprias regiões. O próximo. E aí nós criamos esse SEMADEM microlocal, que vocês veem a casinha aí no meio, né, uma escola, e que tem diversas áreas de atuação que são complementares, com o objetivo de construir uma rede de escolas e comunidades na prevenção de desastres e na proteção do Brasil, né? Nós temos uma área de aprendizagem que a gente trabalha com o conceito de ciência cidadã, em que as escolas pesquisam a sua realidade, né? Nós trabalhamos com metodologias para essa pesquisa, e isso é muito interessante, porque escolas do Brasil inteiro podem participar, né, e fazerem essa pesquisa e compartilharem. Nós trabalhamos com uma área de mobilização, que no final tem uma surpresa, que eu vou fazer um convite para vocês, que é a campanha #Aprender para Prevenir, e muita gente de São Paulo, muitas escolas de São Paulo já participam, e um sistema colaborativo, né, de crowdsourcing, que a gente vai lançar em outubro, um aplicativo para fazer isso, para celulares. E as relações com as comunidades, que são muito importantes, porque a gente trata de uma educação ao longo da vida. E daqui a pouco eu vou explicar melhor isso daí. Próxima. Na área de ciência cidadã, que também se pode chamar de pré-iniciação científica, né? Nós temos diversas atividades no site do SEMADEM Educação,
e que nós criamos e construímos essas metodologias com uma relação com o currículo, né? Existe toda uma série de informações que a gente coloca numa descrição dessa atividade, a questão metodológica e até de avaliação em diversas áreas da ciência, bastante abertas, né? E diversas e transdisciplinares, com história oral, sobre pluviômetros, que é uma área bastante central, né, em que se constrói pluviômetros de garrafa PET, se cria pluviômetros na área das escolas, e daí é que vai entrar o app, o aplicativo, para a gente fazer esse compartilhamento constante, né, dos dados científicos, levantamento de dados científicos sobre as chuvas, a bacia hidrográfica como a área de gestão das atividades, né, e dos desastres também em cada região, e a cartografia social, que é um mapeamento espontâneo, né, daquela comunidade sobre a sua realidade, e depois para pensar na questão dos riscos e como é que se pode proteger a sua comunidade local. Essa da Escola é Vulnerável é muito interessante, é sobre uma pesquisa das edificações da escola e como é que, se são vulneráveis ou não. Essa escola Paulo Virgínio fez um trabalho muito interessante, que acabou chegando de levantamento de todas as creches do município e acabou chegando na prefeitura, né, na Câmara dos Vereadores, para discutir a vulnerabilidade das escolas. E a Terra Desliza, que é uma muito interessante, em que os estudantes se tornam cientistas, mas também detetives dos sinais de vulnerabilidade na sua região. Próxima. Nós temos nessa área de mobilização, né, a convidação, que nós chamamos, que é uma comissão de prevenção de desastres e proteção da vida na escola. Tem a base, né, nos círculos de aprendizagem e cultura do Paulo Freire, em que todos participam e todos constroem os saberes, né, daquele local, e dos coletivos educadores também. E para formar um coletivo educador em cada escola, e a comunidade participa, né, e são os parceiros locais e regionais da Defesa Civil. O NUPDEC, por exemplo, pode participar e ter alguém da escola participando no NUPDEC, que são os núcleos locais de defesa civil. As universidades podem participar, as ONGs, e eles são liderados pelos estudantes que fizeram aquelas pesquisas e podem compartilhar os seus conhecimentos e fazerem, juntos com a comunidade, intervenções que sejam transformadoras para a proteção da sua comunidade, a prevenção de riscos. E nós temos, aqui vocês estão vendo uma arvorezinha na parede, é uma metodologia de oficina de futuro, que muita gente conhece, e que parte dos sonhos de uma comunidade segura e protegida, e passa pelas pedras no caminho, que nos impede de chegar nesses nossos sonhos, e todas as formas de você construir uma ponte entre as dificuldades e os sonhos. Então, é isso, né? Para prevenir, hashtag. Produção, você pode passar, por favor, esse slide?
Pode passar o próximo. E nós temos, então, essa área de mobilização, que eu disse para vocês antes, né? Que é a campanha #Aprender para Prevenir. Nós estamos agora na 6ª edição da campanha, e vocês podem ver que, por esses bannerzinhos, né, das campanhas, que elas têm cores diferentes, e começaram em 2016, e aqui eu quero trazer, assim, para vocês, o agradecimento, né, pela parceria da Secretaria de Educação de São Paulo, a Defesa Civil, o IG e o IPT, né, que são nossos parceiros de primeira ordem, assim, do primeiro momento, em 2016, a gente construiu juntos a campanha, e a participação de São Paulo, né, que 47% das inscrições nas primeiras campanhas foram de São Paulo, e o CEMADEM tem que trabalhar com o Brasil, né, mas São Paulo está um carro-chefe nessa participação. O próximo, por favor. E aqui nós temos uma enquete que Aqui a gente, é então... a Gisele. Isso. Tá me ouvindo, Raquel? Eu tô. Tá, então tá bom. Muito obrigada, então, os professores aqui gostaram bastante aqui da explanação sobre o programa CEMADEM Educação. E agora, então, a gente vai fazer uma enquete, tá bom, pessoal? Sobre aí algumas perguntinhas, e vamos ver aí quais as respostas de vocês. Eu vou pedir para a produção lançar no aplicativo. Vou ler a pergunta aqui para vocês, vai aparecer as alternativas. Aí vocês selecionam no próprio aplicativo qual a resposta vocês acham correta. Quem não está no aplicativo não vai conseguir participar dessa vez, ok? Então, vamos lá. As inundações e deslizamentos, terras e encostas que afetam tantas comunidades vulneráveis são considerados: A. Desastres naturais, B. Desastres socioambientais, ou C. Ambos. Produção, pode soltar a enquete. Muito bem, tempo esgotado, vamos ver aqui a maior parte das respostas, porcentagem aqui, aí, a maioria então respondeu ambos, 48%, né? Alguns responderam aí desastres socioambientais e outros naturais. Quem vai comentar aí esses resultados para ver se está certo, se está errado, é a Débora, que agora sim vou conseguir falar com ela, né? Débora Olivato, também lá do CEMADEM, que estava com problema técnico. Débora, é com você agora. Olá, boa tarde a todos e a todas. Queria me desculpar pelos problemas técnicos que eu tive aqui em casa. Eu tive que mudar de computador, passando por celular, para conseguir estar aqui com vocês. Mas é uma alegria. Agradeço o convite da Secretaria Estadual de Educação, do pessoal da Geografia. Queria, antes de começar, deixar um abraço aí para todos os professores e professoras, e amigos das diretorias de ensino, principalmente o pessoal do Litoral Norte, que a gente vem desenvolvendo um programa bem interessante lá na área de educação para redução de riscos de desastres, entre outras diretorias de ensino do Estado. Um abraço aí bem carinhoso para todos e todas. Bom, voltando a essa questão aí será que os desastres eles são naturais? Eles ou são socioambientais, ou em alguns materiais já tem saído como socionaturais, ou será que ele pode ser tratado de diversas formas, né? Bom, queria mostrar o slide a seguir. É possível colocar, porque daí já vai ter uma resposta ali, para a gente começar a conversar sobre isso. É sim, produção, próximo slide, por favor. Bom, olha o que aparece escrito nesse slide, que os desastres não são naturais, são uma construção social
ou uma criação humana. Bom, mas vocês podem me perguntar, Débora, mas como assim, né? Quem colocou na alternativa desastre natural? Eu estou acostumado ou acostumada a escutar essa forma de falar. Então, é o seguinte, a gente, como todos os conceitos, como a maioria deles, eles passam por uma certa evolução. E é interessante, sim, a gente pensar que esses desastres, como foram comentados, de inundação, de escorregamento de terra, eles estão classificados no glossário ou na terminologia nacional do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil como desastres naturais, por conta da ameaça. Então, eles levam em consideração a ameaça que vai desencadear esse desastre. Então, por exemplo, as fortes chuvas, ou as tempestades, as chuvas frequentes, os vendavais, então, que são fenômenos naturais que desencadeiam o processo. Contudo, mais ou menos de 2010 para cá, a ONU já traz em alguns documentos essa nomenclatura de desastres socioambientais. A ONU ela traz essa questão que os desastres não são naturais. Até tem um material bem interessante aqui, que ele é antigo. Como construir cidades mais resilientes, que é o tema da live de hoje, né? Da nossa trilha de hoje. Então, já nesse documento, que é de 2012, a ONU já traz essa questão, que os desastres eles não são naturais, e sim são provocados pelo homem. Tá, e aí nós vamos um pouquinho mais além. Nós temos diversos grupos nacionais, internacionais, principalmente ligados à área de humanas, que têm um olhar mais apurado dos diversos fatores que geram os desastres e que vão trazer essa questão que os desastres eles têm eles são mais potencializados pelos fatores humanos do que propriamente a questão da ameaça. A gente vai ver mais uns slides aí ao longo e que a gente vai trazer alguns conceitos para vocês. Você poderia mostrar o próximo, por favor? Próximo slide? Sim, o próximo slide eu queria até retomar aqui, gente, relembrando aí a percepção de riscos, né? Que a gente trabalhou na terceira trilha aqui formativa desse tema, desse programa Escola Mais Segura. Foi com o Rogério Ribeiro, pesquisador lá do IG, e ele lembrou a gente, né, que na verdade o risco, para a gente definir o risco, a gente usa essa formulinha aqui, né? Esses fatores ajudam a gente a definir o grau de risco. O perigo, né, que seria aí o processo ou fenômeno potencialmente danoso, podemos dizer assim, que pode ocorrer, associado à vulnerabilidade, ou seja, as condições que podem aumentar a suscetibilidade de uma comunidade ser impactada pelo perigo, e o dano, que seria o resultado de tudo isso associado aí, relacionado à capacidade de gestão, ou seja, o que pode ser feito para mitigar essa situação. A Débora, então, ela vai modificar um pouquinho aí essa fórmula para a gente agora, né? Para a gente conseguir entender também como a gente entende as comunidades resilientes nessa forma, como elas entram, né, Débora? Isso mesmo. Se vocês puderem mostrar o slide, eu agradeço. O próximo slide, por favor. Isso. Isso. Bom, então, assim, só para reforçar, nós, né, a Raquel coordena o programa SEMADEM Educação, eu participo do programa, entre outros pesquisadores, e nós ainda participamos de um grupo dentro do SEMADEM, chamado SEMADEM na Sociedade. E muitas pessoas desse grupo trabalham com essa fórmula que está aqui aparecendo para vocês no vídeo, que risco é igual a vulnerabilidade versus vulnerabilidade barra capacidade de resposta menos mitigação. Uau! Uma sopa de letrinhas, né? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Por que a gente fala os desastres
não são naturais, porque a gente acaba dando uma ênfase muito grande para esses três itens, para esses três fatores que estão abaixo da ameaça, que são as questões de vulnerabilidade, capacidade de resposta e mitigação. Então, a gente dá um foco para a questão humana. Então, na questão da inundação ou descorregamento de terra, a gente vai ter, sim, como potencializador, ali como desencadeador, as fortes tempestades ou tempestades contínuas. Só que tudo que está por trás é muito forte, é muito importante, como a questão das vulnerabilidades. Vamos tentar lembrar o que é a vulnerabilidade? Só para vocês terem uma ideia, a gente na trilha dos estudantes, nós vamos trabalhar na semana que vem, se eu não estou enganada, acho que no dia 11. A gente vai tratar com eles esse mesmo tema, e a gente vai retrabalhar a questão da história dos 3 porquinhos com eles, que já foi apresentada em uma das trilhas. E, então, por exemplo, para a gente pensar em vulnerabilidade, a vulnerabilidade pode ser aonde a casa foi construída, né, o lugar, ser próximo do rio, ou numa encosta, ou muito próximo ao mar. Só que também a gente pode ver a questão, por exemplo, da vulnerabilidade estrutural da casa, o tipo de construção frente a uma ameaça, ou a situação econômica daquelas pessoas que estão naquela comunidade. Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente está tratando dessas questões sociais. Capacidade de resposta é como que a comunidade ou o indivíduo vai lidar numa situação de um desastre, ou como é que ele vai se prevenir frente a isso. E as ações de mitigação são aquelas ações, por exemplo, um muro de contenção, ou toda uma estrutura de drenagem urbana ali para evitar os alagamentos, ou a construção de recifes de corais, por exemplo, artificiais para tentar evitar a erosão costeira. Então, são ações que ajudam na mitigação do risco de desastre. Pode passar o próximo, por favor. Próximo slide. Agora a gente tem uma reflexão, né, Débora? Vou perguntar aqui para os professores. Quem quiser pode escrever no chat, mas eu não vou dar tempo, porque a gente está com um tempinho um pouco aí apertado. Então, o conceito de resiliência é tratado por diversas áreas do conhecimento, física, biologia, psicologia e etc. Para você, o que é a resiliência de uma comunidade escolar frente aos desastres? Né? Compartilhem aí no chat com a gente. Enquanto isso, a Débora vai comentar com a gente, então, um conceito de resiliência e tudo mais. Débora? Isso mesmo. Então, só para a gente começar a pensar na palavra resiliência, o que será que significa essa palavra resiliência? Vamos pensar. Né? É muita sopa de letrinhas aí dentro da área de desastre, mas são palavras e conceitos super importantes para a gente entender esse contexto. A palavra resiliência, ela vem do latim resiliens, isso, que significa voltar atrás, recolher. Bom, só que o que aconteceu? Essa palavra, ela foi desenvolvida aí por um conceito da física, que começa lá a se bolar, a se entender a resiliência, utilizar a palavra resiliência na física, e que a definição básica lá atrás é a propriedade de um corpo de se recuperar na forma original após sofrer um choque ou uma deformação. Então, de repente, no momento que você recebe um soco ali, é você voltar ao que era antes, sem deformação. Bom, a partir daí foi tendo uma evolução desse conceito, e diversas áreas foram se apropriando e lapidando esse conceito. Bom, nós na área da redução de riscos de desastres, nós trazemos um conceito,
Vamos lá para a gente ver no PowerPoint qual que é o conceito de resiliência utilizado pela ONU? Bom, então é a capacidade de uma comunidade exposta a um risco de quê? De um desastre, pode ser de inundação, de uma forte inundação, de um escorregamento de terra, de resistir a isso, ou absorver essa situação, ou adaptar-se, ou transformar-se, nossa, que essa é a palavra mais importante para a gente, e de se recuperar frente a essa exposição, a esse perigo desse desastre, né, dessa situação. Bom, e eu queria deixar para vocês uma frasezinha que eu encontrei, também ligada à questão de resiliência. Eu li agora, a hora que eu estava dando uma olhada sobre essa questão conceitual, e eu achei muito interessante, eu queria deixar para vocês. Resiliência. Indivíduos ou grupos que superam ou transcendem situações adversas. E aí eu, a Raquel e o grupo do CEMADEM Educação, a gente queria trazer para vocês ainda essa questão da importância de se transformar para o melhor, né? Então, vamos transcender, superar e se transformar numa comunidade ou numa situação melhor do que a gente estava frente a uma situação de desastre. Pode passar o próximo, por favor. Bom, aí a gente traz para vocês os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Todos esses objetivos são fundamentais, eles são muito importantes para a gente construir cidades, comunidades, escolas sustentáveis e resilientes. Eu não vou ler detalhadamente para vocês, mas eu acho que é super importante, a hora que vocês forem trabalhar essa questão de sustentabilidade e resiliência com os alunos de vocês, voltarem aos objetivos do milênio, porque eles é que vão dar uma base de transformação para a gente não sofrer tanto com os desastres. Nem, por exemplo, lembrando que a pandemia que nós estamos vivendo é um desastre categorizado como um desastre biológico, e se a gente tivesse toda essa base boa aqui, que os 17 Objetivos do Milênio, do Desenvolvimento Sustentável, trazem, se hoje a gente estivesse nessa situação positiva, a gente provavelmente não estaria vivendo tudo isso que nós estamos vivendo. Não estaríamos vivendo com tantos desastres, como a Raquel comentou anteriormente, que afetam escolas e comunidades. Então, olhem para isso, né? A gente tem que olhar para isso com muito carinho e tentar reverter todo esse processo para a gente ter mais sustentabilidade e resiliência frente aos desastres e ter melhor qualidade de vida. Pode passar, por favor. E aí, falando da questão ambiental, da questão da educação ambiental e da natureza, por que a gente, o CEMADEM Educação e mesmo esse grupo que está trazendo essas trilhas para vocês, trabalham na intersecção educação ambiental e educação para redução de riscos de desastres? Porque as ações sustentáveis, elas minimizam, diminuem os riscos de desastres. E as ações insustentáveis, não legais, elas potencializam os riscos de desastres. E os ecossistemas naturais, como está nesse slide, eles vão servir de barreira de proteção natural contra as ameaças de inundação. Então, por exemplo, caso mata ciliar, como a mata ciliar é importante para evitar a inundação, pessoal. Além de tudo, os elementos naturais, conhecidos aí como recursos naturais, eles são indispensáveis para a nossa vida. Pode passar próximo. O próximo aqui comigo, Débora, só para relembrar, né, os professores, aí, os profissionais da educação, que a gente tem uma campanha da ONU, né, a campanha aí Cidades Resilientes, Construindo Cidades Resilientes, se puder passar o slide de produção. E a ideia foi lançada em 2010,
O Tenente Lourençon comentou dessa campanha com a gente, né, lá na primeira trilha formativa aqui do programa Escola Mais Segura. E ela foi atualizada agora, né, para se adequar aí à Agenda 2030, aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a Débora comentou com a gente agora há pouco, né? E em 2021, essa campanha ela inicia em uma nova fase, né, que é o aumento da resiliência local, através aí de campanhas de defesa que envolvem elementos com a capacitação, monitoramento e treinamento, o compartilhamento de conhecimentos e experiências, né, seja via fórum, workshops, congressos, etc., ou aí formação da rede de aprendizagens entre as cidades, né? O site da campanha, inclusive, ele é um grande repositório aí de boas práticas sobre esse tema, né? Relacionado aos ODS, a gente pode associar essa campanha da ONU, que foi atualizada, especificamente ao ODS 11, né, Débora? Que é o próximo slide, correto? Correto, é isso mesmo. Por favor, o próximo slide. Então, o ODS 11, né, Cidades e Comunidades Sustentáveis, ela vai trazer também a relevância da questão de uma comunidade saudável, resiliente. E agora, voltando para a questão da escola, que foi aquela pergunta antes de reflexão, né? Como a gente poderia ter uma escola sustentável e resiliente? A Raquel vai contar para vocês um pouco do passo a passo do que poderia ser, mas eu já deixo uma mensagenzinha aí. Que as comunidades escolares podem conhecer e monitorar os riscos, promover a sustentabilidade, fortalecendo suas capacidades e reduzindo suas vulnerabilidades para a construção de resiliência. Passo aqui para a Raquel, que agora vai detalhar para vocês o que é isso. Na verdade, Débora, antes da Raquel começar a falar, que ela vai explicar para a gente toda aquela mandala, né? Que a gente está com o tempo um pouquinho corrido, então a gente não vai passar lá a pesquisa dos professores. E eu queria antes só passar aqui para os professores uma coisinha. No slide 29, produção, se vocês puderem compartilhar, é uma pergunta que vocês vão acessar o QR Code para a gente agora. Ou então, produção, se puder enviar o link no aplicativo também para eles conseguirem acessar. A pergunta é, o que você pode fazer para tornar a sua comunidade escolar sustentável e resiliente? Nesse aplicativo que vocês vão entrar, podem responder com palavras mesmo. A gente vai tentar criar aqui agora uma nuvem de palavras, enquanto a Raquel vai explicar para a gente, então, toda essa parte aí da mandala, esse passo a passo que a Débora comentou. E no final, para encerrar, eu já passo para vocês a nuvem que a gente construiu hoje, tá bom? Raquel, é com você. Ok. Então, eu vou deixar para vocês depois, é uma pesquisa que foi feita em São José dos Campos, o que os professores locais, né, acham sobre essa pergunta, mas agora vamos para a mandala, por favor, o nosso slide da mandala. O slide 30, produção. Esse slide, ele mostra assim, uma certa utopia, né? Com relação a tudo que a Débora e a Gisele falaram agora, né? De cidades resilientes, sobre resiliência, e a Débora falou também sobre sustentabilidade, né? As duas questões estão intimamente ligadas, né? Os desastres acontecem, como vocês viram, né? Por causa da insustentabilidade sistêmica, né, do nosso sistema, os nossos modos de lidar com a questão da sustentabilidade e insustentabilidade. E, com isso, não sei quantos vocês conhecem, né, que nós trabalhávamos, né, com escolas sustentáveis, mas com essa questão dos desastres que estão ampliando muito, né, especialmente mudanças climáticas e tal, que estão ampliando os desastres, nós fizemos essa mandala que envolve as mesmas características do que
a base da pirâmide que vocês viram logo na introdução e que está aqui no cantinho, né? E em que nós trabalhamos com as edificações, né? Que são centros educacionais seguros, né? As edificações precisam ter sustentabilidade, né? Itens de sustentabilidade para que quando tiver um desastre, como prevenção e também como uma forma de se transformar nessa direção da sustentabilidade. Na gestão, né, na gestão de desastres, que está aqui do lado esquerdo da mandala, em que a gente pode ter a convidação, mas também uma preocupação com a alimentação, com a mobilidade, né, para a escola, tal, da produção de CO2, e nós incluímos também a questão curricular, né, que é o fortalecimento da educação para redução de riscos de desastres, mas de forma transdisciplinar, multidisciplinar. E a relação com a comunidade, que precisa ser transformadora, com intervenções e com educação ao longo da vida, para incluir a comunidade nessas temáticas que a gente chama de emergentes e emergenciais. Próximo slide, nós vamos detalhar um pouquinho mais, né, no espaço físico, a infraestrutura segura, ações permanentes, né, de manutenção e reparo da estrutura escolar e ações de mitigação de risco, né, que eu não consigo entrar agora em muitos detalhes, mas que são baseados nas soluções baseadas na natureza e que são sustentáveis. Então, vocês estão vendo a relação entre sustentabilidade e resiliência, né? Com uma governança participativa de riscos, junto com a defesa civil, sempre participando na convidação, né? E como é que a gente compõe com outros segmentos da sociedade. A próxima. No currículo, né, essa relação que a gente já falou agora, além dos ODS, que a Débora mencionou, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a Agenda 2030. A pré-iniciação científica, né, que é essa produção, e não só reprodução do conhecimento na escola, com a ciência cidadã, e eu queria mencionar que o currículo paulista, ele vai bem além da BNCC, e ele tem áreas de conhecimento, componentes curriculares, habilidades cognitivas e socioemocionais, que a Mariana vai falar mais sobre isso, objetos de conhecimento e a questão da participação muito claras, né? O currículo paulista vai bem além. Próximo. E eu queria mencionar aqui só uma sugestão, né? E é uma forma com que nós pensamos, né, no SEMADEM Educação, da importância da gente pensar nessa emergência climática. Vocês já tiveram na trilha 4 o Giovanni Doliffe, né, falando sobre as mudanças climáticas. Nós estamos vendo os desastres que estão acontecendo na Europa, no Canadá, na China, em que a gente pode misturar nas escolas um novo currículo, ter uma área mesmo de emergência climática. Isso eu estou falando não só para o Brasil, acho que o planeta precisa pensar isso, e é uma ideia muito interessante do Pablo Meira, que é da Catalunha, né, da Galícia, na Espanha, de uma universidade lá, e ele tem isso muito claro, né, que o currículo nas escolas precisa mudar em função das mudanças no clima, e que a gente chama agora de emergência climática, com um pensamento que não seja só científico, mas também sociopolítico e cultural, de as transformações muito importantes que são com uma aprendizagem significativa, relevante, pertinente,
em função da transdisciplinaridade dessas questões, da relação entre os saberes tradicionais e originários, o respeito aos saberes originários que são sustentáveis, né? A questão dos desastres e da resiliência, e que seja um pensamento que eles chamam de localizado, né? Que é pensar e agir local e globalmente, tudo junto. Próximo. E na gestão, né, que seja democrática, participativa, uma nova gestão para a gente chegar na sustentabilidade e na resiliência, com redução de riscos de desastres, e essa questão da convidação que coloca em prática, né, a relação com as comunidades e com as defesas civis. Próximo. E a comunidade também fortalecida e que pode trabalhar junto com as escolas de forma transformadora para essas escolas serem referências para suas comunidades dessa transformação na direção da sustentabilidade e da resiliência devido às emergências climáticas. E só para lembrar, nós estamos no meio de um desastre, que é biológico, né? A pandemia é um desastre com todas aquelas características de um desastre que a Débora falou. E próxima. Raquel, excelente explicação, muito bom. Agora, então, eu vou voltar àquela nuvem que a gente construiu junto, né, professores? Então, produção, por favor, se puder compartilhar minha tela, olha como ficou, que a gente construiu aqui. Então, o que você pode fazer para tornar aí a sua comunidade escolar sustentável e resiliente? Maior parte, as letras maiores, né, o que as pessoas mais escreveram. Então, a maior parte falou aqui consciência, ser compreendido, criar ações locais, conhecer o contexto, educação ambiental, compartilhar conhecimento e assim, e por aí vai. Muito legal, né, pessoal? Se voltar agora aqui para mim, produção, eu queria passar a palavra, então, para Mariana agora, para Mariana ela conseguir relacionar aí tudo que foi falado pela Raquel e pela Débora com o currículo paulista, né? Mariana, por favor, com você. Oi, Gisele, muito obrigada. Obrigada, Raquel, obrigada, Débora. Gente, é um tema tão interessante, né? Tão complexo, a gente poderia ficar aqui falando sobre isso por tanto tempo, mas infelizmente nosso tempo é curtinho. É interessante a gente realmente pensar em quais são as correlações possíveis, né, disso dentro do currículo paulista. Afinal de contas, a gente não precisa sair, a gente não precisa fazer grandes malabarismos, já tem muita coisa que a gente pode usar dentro da sala de aula, e isso é muito bacana. Como a gente já comentou aqui outras vezes, né, a educação para redução de riscos e desastres é um tema contemporâneo transversal. Né? Sendo assim, ele está presente de alguma maneira em todos os componentes curriculares e a gente pode trabalhar pensando nisso. Agora, às vezes a gente pensa, poxa, mas a palavra desastre não está aparecendo lá na habilidade, né? Não está falando especificamente sobre mudança climática nessa etapa que aqui eu estou trabalhando, mas isso não significa que não é possível, de alguma maneira, trabalhar essa temática dentro disso. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de habilidades que talvez não estejam tão explícitos assim, a temática, mas a gente consegue trabalhar a temática a partir delas. Se vocês puderem, por favor, colocar o próximo slide. Então, eu trouxe um exemplo aqui do componente curricular de ciências, do 7º ano, que é uma habilidade que envolve, né, identificar possíveis impactos provocados pela ocorrência de catástrofes naturais ou alterações nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema e avaliar de que maneira podem afetar suas populações quanto às possibilidades de extinção de espécies, alteração de hábitos, migração, entre outras. Esse é um caso, por exemplo, que a gente pode, de fato, transcender, né? E pensar na mudança climática como uma ocorrência, né? Afinal, muitos desastres estão dentro disso, são catástrofes naturais, alterações dos componentes físicos que estão influenciando diretamente as populações humanas. Então, a gente pode abordar isso a partir dessa habilidade. Trouxe também uma habilidade de geografia do 8º ano,
que envolve selecionar, comparar e analisar processos migratórios contemporâneos e discutir características dos movimentos voluntários e forçados. Isso é muito interessante porque a gente sabe que a mudança climática está causando mais eventos extremos, está causando mais desastres, e isso está levando pessoas a migrarem e a se deslocarem, né? Então, esse é um outro ponto que às vezes não está explícito, mas como a gente pode ver, dá para trabalhar nessa habilidade também. E uma habilidade de língua portuguesa, trabalhada do 6º ao 9º ano, que envolve produzir textos reivindicatórios ou propositivos sobre problemas que afetam a vida escolar da comunidade. Muito bacana também, né? A gente pode justamente usar essa temática da mudança climática, a comunidade resiliente, propor que os nossos próprios estudantes, né, elaborem textos, pensem aí em reivindicações que sejam importantes para tornar a comunidade escolar resiliente, que é muito bacana. Quero também dar o exemplo de uma atividade que está prevista no material do Currículo em Ação, se vocês puderem colocar isso. Uma atividade prevista para o 3º bimestre em Geografia, tá? E está na versão estendida do material. A versão estendida é uma versão que fica em formato digital lá no site da EFAP. Não está ainda nesse momento, mas com certeza vão subir daqui a pouco e vocês vão poder ter acesso nas próximas semanas. É uma atividade que envolve a construção de um pluviômetro convencional. E aqui eu já destaco também, se puder voltar para mim rapidinho. Por favor, professores, quem puder, assista a 5ª trilha temática, que é essa mesma, né? Só que para os estudantes, que vai ser semana que vem, que também vamos explicar como fazer o pluviômetro e vai ser muito bacana. Da minha parte, acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Passo a palavra de volta para a Gisele. Obrigada, Mari. Acho que os estudantes vão adorar e construir o pluviômetro. Muito bom. Gente, então para encerrar então a live aqui de hoje, essa trilha, eu gostaria de passar alguns materiais de apoio, né, para vocês, como a gente sempre passa. Então, por favor, na tela, produção, slide 42 para mim. A gente tem aí o site do Semadem Educação, né, para quem quiser se aprofundar em tudo que foi comentado hoje, tem um site oficial. E tem aqui uma história em quadrinhos, Educação mais Participação, também está no QR Code, quem quiser acessar agora. Ela vai ser trabalhada na trilha dos estudantes, essa história em quadrinho, então vale a pena aí dar uma olhada agora. Além disso, no próximo slide a gente tem também vários cadernos técnicos de gestão integrada de riscos e desastres. E o que a gente indica, todos são muito interessantes, então fiquem à vontade para acessar, todos gratuitos aí, tem o link do PDF e o QR Code. Mas para a educação, o mais interessante é o capítulo 3, então é esse em azulzinho aí, o último, certo? Do lado aí do Libras, tá bom, gente? Também nós temos para indicar como material de apoio, aí a campanha Construindo Cidades Resilientes, foi aquela que eu comentei com vocês, né, da ONU, então é todo o material daquela campanha e tudo mais, para quem quiser se aprofundar no assunto. E o Vamos Cuidar do Brasil com Escolas Sustentáveis, que aí é um blog de um grupo que organizou aí a conferência, né, essa 4ª conferência infanto-juvenil pelo meio ambiente, e tem muitos materiais para trabalhar de escolas sustentáveis, então acho que vale super a pena aí vocês darem uma olhadinha em todos esses materiais. Repito, vai ficar tudo disponível no repositório, quem quiser pode acessar depois, baixar o PPT, enfim, fiquem à vontade. Para fechar, então, a gente tem um minutinho só, eu gostaria de passar o link aí da avaliação de hoje para ver se vocês gostaram, né, dessa apresentação. Produção, por favor, se puder também jogar o link no chat agora, né, tem o QR Code para os professores que quiserem acessar, mas também temos no chat essa mesma informação. Espero que vocês tenham gostado dessa trilha, ela é muito interessante, aliás, todas as trilhas, né, do programa Escola Mais Segura, cada uma tem um tema mais legal que o outro, e a gente se fala aí nas próximas. Se der, produção, tem como colocar as 3 aqui na tela agora pra gente, para dar um tchauzinho aqui pros professores? Tem a Mariana aqui já comigo. É possível ou não? Se não, passa uma de cada vez. Aê, eba! Obrigada, Raquel, obrigada, Débora, obrigada, Mariana, espero que todos tenham gostado. E a gente se vê, então, na próxima trilha dos profissionais, semana que vem, Drogas e Violências. Até mais. Tchau, tchau.